Em Recife, no século XVI, havia uma comunidade judaica organizada, com a primeira sinagoga das Américas, chamada Zur Israel, na atual Rua do Bom Jesus. Durante o domínio holandês em Pernambuco, 1630-1654, havia mais liberdade religiosa e os judeus puderam exercer sua fé, abrir comércio e influenciar a sociedade local. Quando os portugueses retomaram o poder em 1664, a perseguição religiosa voltou com força, porque Portugal e a Igreja Católica não permitiam o judaísmo aberto. Os judeus foram expulsos, e apenas os marranos que se declaravam convertidos ao cristianismo puderam permanecer disfarçados. 23 judeus saíram de Recife em 16 naus rumo a Amsterdã, enfrentando saque e prisão em viagens intermediárias, até que finalmente chegaram a Nova Amsterdã, atual Nova York. Ali fundaram uma sinagoga e estabeleceram a base da comunidade judaica nos Estados Unidos, ajudando a estruturar a economia, o comércio e até a futura bolsa de valores. Esse episódio revela que, quando um país rejeita um povo que Deus abençoou, abre espaço para a maldição, conforme Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em contraste, Nova York recebeu a bênção mesmo diante da adversidade, porque esses judeus mantiveram a fé e contribuíram para a construção de uma sociedade próspera e influente. Recife perdeu a oportunidade de se tornar referência global, e a expulsão dos judeus gerou um peso espiritual sobre a terra, abrindo portas para idolatria, corrupção, exploração e roubo. A idolatria no Brasil não se limita a imagens ou altares, mas inclui culto ao poder, riqueza, status e figuras humanas. Quando Portugal trouxe a Inquisição, a imposição da idolatria mariana e dos santos instituiu altares espirituais que permitiram a ação de anjos caídos sobre a nação. Senjasa, Gadriel e Penemui, entre outros, atuam em áreas de mentira, engano, prostituição espiritual, confusão de identidade, luxúria, ganância e corrupção. Estes principados espirituais se assentam sobre líderes, governos e famílias, criando ciclos de maldição que perduram por décadas. Cada presidente e governante do Brasil contribuiu, de forma consciente ou inconsciente, para a manutenção desses ciclos. Getúlio Vargas estabeleceu pactos com sangue e suicídio, abrindo portas para espíritos de morte e desespero. Juscelino Kubitschek consagrou Brasília com linhas de ocultismo e símbolos místicos, não segundo a ordem de Deus. Os militares governaram durante 20 anos fomentando medo, perseguição e controle, enquanto a redemocratização trouxe alianças com idolatria, maçonaria e corrupção. Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e novamente Lula trouxeram seus próprios elementos ao trono espiritual da nação, sem romper o ciclo de maldição. A idolatria continua se manifestando na adoração ao poder, ao dinheiro e ao homem, mantendo o Brasil em cativeiro, com desigualdade, violência, injustiça e exploração. Os anjos caídos continuam assentados sobre tronos invisíveis nos palácios, nas cidades, nas empresas e até em igrejas que se curvaram ao sistema. Eles fomentam corrupção, fraude, manipulação de leis, exploração e promiscuidade espiritual. Nas famílias geram contendas, orgulho, rebeldia, desobediência e confusão de identidade. Nas crianças e adolescentes plantam distração, sedução, apego a prazeres temporários e rebeldia. Nos adultos promovem ganância, inveja, manipulação, falsidade e orgulho, sempre reforçando tronos espirituais de influência. Nas instituições de ensino, mídia e cultura, moldam valores contrários à palavra de Deus, cultivando idolatria, luxúria, mentira e falsos heróis. Cada ato humano que glorifica qualquer coisa acima de Deus fortalece a idolatria e os principados. Mas cada ato de arrependimento, oração, renúncia de pactos ancestrais e proclamação da palavra com autoridade enfraquece esses tronos, destrói alianças espirituais e abre caminho para a manifestação da justiça, prosperidade e liberdade espiritual. Quando o povo entende que a batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, os anjos caídos perdem poder e a presença de Deus se estabelece em famílias, cidades e nações. A libertação e a abundância espiritual são frutos da obediência, arrependimento e autoridade proclamada contra cada trono de engano, mostrando que o Senhor é soberano sobre todas as áreas da vida, desfazendo toda idolatria e toda a obra dos anjos caídos. Portanto, a raiz de idolatria e corrupção no Brasil é espiritual, histórica e cultural. O que se iniciou com a expulsão dos judeus de Recife se perpetuou por séculos através de governantes e líderes, mantendo a influência dos anjos caídos sobre a política, religião, economia, cultura e famílias.
A única forma de quebrar essa maldição é pelo arrependimento coletivo. Renúncia de pactos antigos, oração, justiça prática, humildade e proclamação da verdade de Deus. Cada brasileiro que se volta para Deus, renuncia à idolatria e professa arrependimento contribui para enfraquecer os principados e trazer transformação espiritual, moral e social à nação.